E Endrick marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid, garantindo dinheiro. O Palmeiras Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica como funcionam os bônus de até 12 milhões e meio de euros pro Verdão. Quero falar também sobre o Corinthians, que perdeu mais uma campanha horrorosa, embora o desempenho contra o Fortaleza tenha sido bom. Preciso te atualizar sobre o Fortaleza, líder e fazendo história no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Bora te atualizar ainda sobre o Grêmio, cada vez mais longe, fora totalmente da briga contra o rebaixamento, empate ruim para Bahia e Botafogo, mas com um destaque a favor do time baiano, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria fazer um único pedido antes de começar o vídeo, pedir para você se inscrever no canal do Nicola, aperta esse botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações, super importante para que o canal continue crescendo. Se puder deixar o like, melhor ainda. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que estreia na terça-feira contra o São Bento na fase de mata-mata da Copa Paulista com reforços. O zagueiro Maurício, de 30 anos, que disputou a Série D pelo Brasil de Pelotas, e o atacante Anderson Magrão, centroavante, que disputou a Série D pelo Crack, são os últimos dos reforços da Portuguesa para a fase de mata-mata, confrontos contra o São Bento na terça em Sorocaba, no sábado no Canindé. Já o último boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein revela que o zagueiro Juan Esquerdo, que pertence ao Nacional do Uruguai e sofreu um acidente no jogo contra o São Paulo, teve uma piora. De acordo com o boletim, o Esquerdo apresenta uma progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. A gente torce muito pela recuperação do atleta, que se sentiu mal, teve uma arritmia cardíaca e no caminho do estádio até o hospital ainda teve uma parada cardíaca. Atleta de 27 anos de idade que havia visto seu filho nascer no sábado passado. Bora contar também que jogadores do São Paulo entraram em campo para o confronto contra o Vitória vestindo camisas em homenagem ao Esquerdo. Contexto Força Esquerdo foi uma forma como o São Paulo encontrou para manter energias positivas ao atleta que faz sua recuperação na UTI do hospital em São Paulo. Bora falar agora sobre os jogos desse domingo, começando com o empate entre Bahia e Botafogo, 0-0 na Fonte Nova. O jogo foi bem melhor do que o 0-0 indica. Com chances para os dois lados, o Bahia teve a oportunidade de vencer, o Botafogo também acabou se frustrando com o empate, até porque o resultado fez com que os dois times perdessem uma posição na tabela. O Botafogo foi ultrapassado pelo Fortaleza, que é o novo líder, Botafogo hoje com 47 pontos conquistados. Já o Bahia foi ultrapassado pelo São Paulo, que vai vencendo o Bahia enquanto eu gravo esse vídeo, vitória por 2-0 no Morumbis. Bahia que tem 39 pontos na tabela de classificação. Ao menos tem uma curiosidade que joga a favor do tricolor de aço. Botafogo é um dos times mais respeitados do país na temporada, candidato ao título do Brasileiro, da Libertadores da América, mas não venceu o Bahia em 4 confrontos nesse ano. Foram 2 na Copa do Brasil, mais 2 no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias para o Bahia e 2 empates. No turno, no Rio de Janeiro, o Bahia havia vencido por 2-1. Já na Copa do Brasil foram confrontos de 1-1 no Rio de Janeiro e 1-0 para o tricolor dentro de casa. Quero falar agora sobre o Grêmio, que está fora de vez da briga contra o rebaixamento. Se alguém ainda tinha dúvida de que o Grêmio não correria risco de rebaixamento, acho que a dúvida foi desfeita depois da vitória desse domingo por 1-0 em Criciúma contra o Criciúma. O gol marcado por Miguel Monsalve, meio atacante colombiano, contratado nessa janela da metade do ano por 2,5 milhões de dólares. Importante contar que o Miguel Monsalve tem 6 partidas com a camisa do Grêmio, 4 como titular, 2 gols e 2 assistências, participação muito efetiva. Dá para dizer que ele foi decisivo em 4 confrontos do Grêmio. Tricolor que com esses 3 pontos pulou para o 12º lugar na tabela de classificação, são 27 pontos conquistados em 22 partidas. Isso significa que o Grêmio tem 5 pontos de vantagem em relação ao Corinthians e ao Vitória, com 2 jogos a menos do que a dupla, ou seja, dá para imaginar o Grêmio pensando e projetando até ficar entre os 10 primeiros na tabela de classificação. Tricolor que vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos do Campeonato Nacional.
Só para contar que Grêmio e Fluminense, que passaram a maior parte do turno correndo o risco de rebaixamento, não estão nesse momento no Z4. O Grêmio já bem distante, o Fluminense é o primeiro time fora do Z4, graças à vitória por 2-0 contra o Atlético Mineiro nesse sábado no Mineirão. O Flu que se beneficiou da derrota do Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e da derrota parcial do Vitória contra o São Paulo no Morumbi. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Endrick. Sim, o desempenho do atacante com a camisa do Real Madrid vale muito dinheiro para o Palmeiras, são 12 milhões e meio de euros em bônus de acordo com a performance do atleta por lá. Esses 12 milhões e meio de euros equivalem a 77 milhões e meio de reais. E nesse domingo o Endrick estreou no jogo oficial do Real Madrid e marcou seu primeiro gol. Ele entrou aos 86, na reta final da partida do Real Madrid contra o Real Valladolid. Estava 2-0 para o Real. E 10 minutos depois, já nos acréscimos, recebeu a bola de Brahim Dias, puxou para a perna direita, que não é boa, e bateu sem chances para o goleiro para marcar seu primeiro gol e definir o placar de 3-0. Cada gol do Endrick com a camisa do Real Madrid vale 35 mil euros ao Palmeiras, que equivalem a 217 mil reais. Quero passar para vocês a lista de tudo que pode render dinheiro para o Palmeiras de acordo com a participação do atleta lá no Real Madrid. Cada jogo que ele atuar como titular, precisa estar pelo menos 45 minutos em campo, assegura 75 mil euros ao Palmeiras. Toda vez que ele marcar um gol, der uma assistência ou sofrer um pênalti, o Endrick assegura 35 mil euros ao Palmeiras. 500 mil euros se o Real Madrid for campeão de La Liga e ele tiver sido titular em pelo menos 8 jogos. Se ele tiver sido titular em pelo menos 18, esse prêmio sobe para 1 milhão de euros. Na Champions, se o time for semifinalista e ele tiver disputado 3 jogos como titular, prêmio de 1 milhão de euros. Não, perdão, de 500 mil euros. Agora, se o Real chegar às semifinais da Champions e ele tiver sido titular em pelo menos 7 jogos, o prêmio sobe para 1 milhão de euros. Quero contar que também há prêmio para título na Champions. Em caso de conquista, com ele titular em pelo menos 4 jogos, 1 milhão de euros. Se ele tiver sido titular em pelo menos 8 jogos, aí esse prêmio sobe para 2 milhões de euros. Para completar, o Palmeiras recebe bônus. Se o atleta estiver no prêmio Golden Boy ou prêmio Capa, 1 milhão de euros. Se ele estiver no top 3 do Bola de Ouro ou do FIFA The Best, 1 milhão de euros. Se ele ganhar a Bola de Ouro ou vencer o FIFA The Best, são 2 milhões de euros. Esses prêmios valem até 2030. Bora falar agora sobre o Fortaleza, que é o mais novo líder do Campeonato Brasileiro, e aí é uma marca histórica. Nunca no Campeonato Brasileiro por pontos corridos um time nordestino havia sido líder da competição no segundo turno. Esse feito acaba de ser alcançado pelo Fortaleza, que nesse domingo venceu o Corinthians por 1-0 com gol de Iago Pikachu no Castelão. Fortaleza ainda se beneficiou do tropeço do Botafogo, empate com o Bahia em 0-0 na Fonte Nova. Com a soma desses dois resultados, Fortaleza tem 48 pontos em 23 partidas, o Botafogo aparece com 47 pontos em 24 jogos, ou seja, Fortaleza tem 1 ponto a mais do que o vice-líder e com uma partida a menos. Campanha espetacular do Lion, que soma 9 vitórias e 1 empate nos últimos 10 jogos do Campeonato Nacional. Palmeiras aparece em terceiro com 44 pontos em 24 jogos. O Flamengo é o quarto com 41 pontos em 22 jogos. O Flamengo que ainda joga nessa noite enfrenta o Red Bull Bragantino. A gente atualiza essas contas para vocês nessa segunda-feira. Só queria destacar a situação de Iago Pikachu. 3 gols marcados nos últimos 5 confrontos contra o Corinthians. Nos 3 casos foi ele quem abriu o placar a favor do Fortaleza. Fase bem legal do atacante que consegue crescer ainda mais de produção quando joga contra o Timão. Só para arrematar, um detalhe curioso sobre o Fortaleza. Folha salarial de 7 milhões e 200 mil reais por mês. É só a 14ª maior folha do país, ainda assim o time é líder do Campeonato Nacional. 5 jogadores do Flamengo, 5 mais caros, pagam toda a folha salarial do clube de Fortaleza. Bora falar agora sobre o Corinthians e sua campanha pífia no Campeonato Brasileiro. A atuação contra o Fortaleza foi boa, várias chances de gol desperdiçadas, mas sem um centroavante que converta essas chances em gol, o Corinthians perdeu mais uma vez, derrota por 1-0 para o Fortaleza no Castelão. Dessa maneira, o Corinthians estaciona
na 18ª colocação na zona do rebaixamento. São 22 pontos conquistados em 24 jogos, menos de 1 ponto por jogo. 4 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de 31% dos pontos. No Campeonato Brasileiro são 6 partidas sem vitória. Se a gente levar em consideração também as outras competições, uma vitória nos últimos 10 jogos. E é com esse retrospecto bastante negativo que o torcedor corintiano começa a se preocupar de forma grave em relação ao rebaixamento. Hoje, o primeiro time fora do Z4 é o Fluminense, tem 2 pontos a mais do que o Timão e um jogo a menos. Depois aparece o Criciúma com 3 pontos a mais e 2 jogos a menos do que o Corinthians. Corinthians que ainda enfrenta nas próximas rodadas Botafogo e Flamengo, poucas as chances de o Corinthians pontuar. Só para arrematar, queria destacar um número do SofaScore. 35 grandes chances de gol criadas pelo Corinthians na temporada, no Campeonato Brasileiro da Série A. Dessas 35, só 8 foram convertidas. O Timão tem o pior aproveitamento de conversão de grandes chances entre os 20 integrantes da primeira divisão. Até por isso, a emergência na busca por um centroavante. Vamos ver se o Héctor Hernández, o espanhol de 28 anos de idade que jogava no Chaves, rebaixado no Campeonato Português, é a salvação da lavoura corintiana. Só antes de encerrar o vídeo, contar que finalzinho não, metade do segundo tempo, no Morumbi, São Paulo vai vencer o Vitória, agora não mais por 2-0, e sim por 2-1. Mais tarde tem live, assim que a bola parar de rolar para todos os jogos, a gente reaparece aqui para responder as perguntas de vocês. Abraço, tchau!